noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Nós temos trabalhado, com os textos, e não só os textos, mas os passos do Celebrando a Recuperação, e hoje não vai ser diferente, Nós temos mais um passo que nós vamos caminhar, e a palavra de Deus para nosso coração hoje está no livro de Efésios, que diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, de toda indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos. Só um minutinho que saiu aqui. O bom é que a gente tem sempre a Bíblia do lado, Então, não... Sejam bondosos e compassivos. Está projetado, ótimo, me ajudou mais ainda. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa hora te pedimos que a tua mão de poder esteja sobre a nossa vida, que tu, Senhor, possa falar aos nossos corações, que mais do que, Senhor, o Ramon falando aqui, tu, Senhor, venha falar aos nossos corações. É o que te pedimos, já te agradecendo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus aos nossos corações é a palavra que Paulo, ele trouxe ali à igreja de Efésios, e essa igreja, ela precisava ouvir, naquele momento, que era necessário uma cura. E existem momentos em que Deus, ele vai tratar a nossa vida, e esse tratamento, ele vai ser em camadas. Esse tratamento, ele vai ser passo a passo, assim como nós temos visto no Celebrando a Recuperação. Primeiro, ele vai quebrar essa ilusão, que nós temos de ter o controle. Nós precisamos entender que Deus é Ele que tem o controle sobre todas as coisas. Depois, ele nos ensina a depender dEle, a esperança. Em seguida, ele toca na nossa dor, expõe aquilo que estava escondido, confronta as nossas máscaras, confronta aquilo que a gente leva no nosso coração, que às vezes não mostra a realidade em que a gente vive. E depois ele começa a nos levar por um caminho de verdade. Porque ninguém entra numa recuperação de verdade vivendo de aparência, vivendo algo que não é a realidade. Ninguém é curado, sustentado por si próprio. Então chega uma hora em que Deus, ele não quer apenas que a gente chore, que a gente peça uma oração, que a gente fale,
que Deus quer é que a gente seja de fato transformado por Ele. E quando essa transformação começa, ela inevitavelmente, ela vai alcançar os relacionamentos. E hoje, aquilo que nós temos para falar com a igreja nessa noite é sobre a restauração dos relacionamentos. Quando o perdão, ele entra no nosso coração, quando nós somos perdoados e quando a gente libera perdão. Porque toda dor que a gente sofre, toda dor que é profunda, normalmente ela tem um endereço que é relacional. Tem feridas que nasceram dentro de casa, nós vimos e temos visto aquilo que o Senhor tem falado através das pessoas, das experiências de cada um. E o mais impressionante é que existem alguns vazios no nosso coração e na nossa alma que eles têm nome e sobrenome. Há mágoas que surgiram de palavras duras, de ausências longas, de promessas que foram quebradas, de rejeições, de traições, de humilhações. E o problema é que muita gente, às vezes nós mesmos continuamos vivendo, servindo, trabalhando, louvando, cantando, vindo à igreja e até mesmo sorrindo, mas com os relacionamentos mal resolvidos dentro do peito. O tempo passa, mas a dor ela não passa. Efésios 4, ele é um texto profundamente pastoral de Paulo. Imagine, Paulo, alguém que perseguia a igreja. Eu não sei se vocês conseguem imaginar a igreja olhando para Paulo. Talvez, imagina, Júlio, você congregando com alguém que matou o seu filho, perseguiu o seu filho. Você congregando na igreja com alguém que mandou prender a sua esposa, o seu esposo, alguém que te perseguiu. Esse era o Paulo, o perseguidor. E ali ele começa a falar com uma igreja que foi alcançada pela graça, assim como ele, mas que agora precisava aprender a viver com a nova humanidade, mas em Cristo. Essa nova humanidade em Cristo, não bastava somente ter uma doutrina certa, não bastava apenas ser transformado pela graça, ela precisava ter também relacionamentos transformados. Eu fico imaginando, Pedro, quando encontra Paulo pela primeira vez, a palavra de Deus não fala desse momento, mas deve ter sido um momento de tensão, ou da igreja encontrando Paulo, ou do nosso irmão Ananias, que foi lá orar por ele, orar por alguém que perseguia a igreja, não deve ter sido fácil. O padrão que Paulo ele diz ali em Efésios 4 você não basta dizer, Deus me perdoou. O que a gente precisa dizer é que o perdão ele precisa ser recebido em Cristo e tem que reorganizar a nossa vida. O evangelho, meus irmãos, ele não muda apenas o meu destino eterno. Ele precisa mudar a forma como eu amo, como eu falo, como eu trato, como eu perdoo e como eu reparo aquilo que foi quebrado. De novo, o evangelho, ele não pode mudar apenas o destino que nós vamos ter a partir do momento que a gente morre.
Se for só isso, eu não vou falar que é pouca coisa, porque nós vamos para o céu, né? Não é pouca coisa. Mas não serviria para muita coisa aqui. Não seria necessário estarmos aqui, porque, né, a igreja como um clube social, ela não é o dos melhores, né? Não tem nenhuma piscina aqui, né? Uma quadra de vôlei, alguma coisa assim. A igreja e o evangelho, ele precisa mudar a forma como a gente ama as pessoas. Como a gente fala, como a gente perdoa e principalmente como a gente repara aquilo que foi quebrado. E esse é exatamente o ponto que a palavra nos encontra nessa noite. Tanto para nós que estamos aqui, quanto para quem está nos assistindo pelas redes sociais. Porque há pessoas que têm vida com Deus, mas ainda têm nome preso no coração. Há pessoas que foram feridas e ainda sangram. E há pessoas que também feriram e sabem no íntimo que precisa acertar alguma coisa e não acerta. Porque normalmente quando a gente é ferido, a gente fere. É um padrão que se repete. E às vezes a gente fere, e pede perdão, e continua ferindo. Deus, ele quer mudar essas coisas no nosso coração hoje. E Deus não é apenas aquele que consola uma dor. Ele é aquele que trata a raiz dessa dor. É aquele que nos chama de volta para a paz. E aí eu gostaria de tocar em 3 pontos cruciais e importantes nessa noite, no passo 6 do Celebrando a Recuperação, que é sobre o perdão, basicamente. O primeiro ponto é que a restauração ela começa quando a ferida deixa de ser escondida. E nós temos falado muito sobre isso. A cura relacional não é conversar com o outro. O primeiro passo não é eu chegar e conversar com o Júlio, contar da minha dor. Não, o primeiro passo é eu parar de mentir para mim mesmo, dizendo que está tudo bem. Sabe, quando acontece alguma coisa com a gente fala, não, isso não me afetou. Não foi para mim. E isso fica remoendo. Não foi para mim, não. Isso não me afetou. Porque tem gente que foi abandonado, foi traído, foi desrespeitado, esmagado, mas construiu uma aparência de força para não precisar tocar no assunto. Às vezes a gente constrói uma aparência de força para a gente não precisar tocar no assunto, mas o assunto está lá dentro. Aquilo que a alma reprime, em algum momento o comportamento vai denunciar depois. E às vezes, irmãos, pode ser até que a gente não fira, a gente não cometa algum delito, mas isso afeta de tal forma as nossas vidas que a gente pode cair num processo de depressão. A gente pode, com aquela ferida, entrar num mundo de trocar aquela dor por algo que me traz prazer, prazeres mundanos, cumilanças, coisas que podem trazer prejuízo, drogas. Isso pode acontecer. E aqui está uma verdade que nem sempre a gente gosta de ouvir. Seguir em frente, porque muita gente, muitos de nós dizem, não, eu sofri isso tudo, mas eu já segui em frente. Eu já segui. Isso não me afeta, mas eu já segui. Só que seguir em frente não é a mesma coisa que ser curado. Porque tem gente que andou, caminhou, seguiu em frente, mas não foi sarado.
Casou, mas não sarou. Liderou, mas não sarou. Trabalhou, serviu, pregou, cantou, tocou. E a dor mal resolvida, ela vai se transformando num excesso de controle, numa dificuldade de confiar no outro, no medo de ser ferido de novo. E aí a gente chama de: esse é o meu jeito de ser. Será que nós já vimos alguém assim, ou nós mesmos somos assim, né? Não, esse é o meu jeito. Não liga não, esse é o meu jeito. Será que nós nos vemos assim? O céu, ele não vai se mover por causa da nossa performance. O céu, ele se move, a palavra de Deus diz, através de um coração contrito e quebrantado. Ou seja, o céu se move pela sinceridade do nosso coração. Enquanto a gente protege a ferida com o nosso orgulho, a gente continua impedindo que a graça invada o nosso coração. E talvez o primeiro milagre que Deus queira fazer, né, conosco nessa noite, não seja restaurar o vínculo de fora. Às vezes a gente acha, né, que, então agora eu vou caminhar, vou celebrando a recuperação, e aí Deus vai restaurar, as coisas vão acontecer, vai voltar a ser tudo como era antes. Não. Talvez o primeiro milagre que Deus queira fazer é que você precisa parar de esconder a dor do lado de dentro. Porque a restauração, ela não vai começar quando tudo muda ao redor. A restauração começa quando o coração ele para de fugir. Quando a gente para de fugir dessa dor. E talvez exista algum de nós aqui, seja presencialmente, seja nos assistindo, que precisa tratar dessa ferida, chamar essa dor pelo nome. Talvez eu vou ter que chamar essa dor pelo nome para tratar. Parar de proteger essa ferida e permitir que Cristo toque exatamente no lugar. Mas, irmãos, revelar a ferida, ela também não é o único ponto. E não conclui a obra. Porque ter um coração aberto pode também fazer com que a gente olhe para ele e lembre todas as vezes daquilo que aconteceu. Talvez criamos essa casca para não lembrar dos problemas que a gente viveu, daquilo que a gente já passou. E aí eu sou fechado. Um coração, ele pode admitir que foi machucado, mas mesmo assim continuar preso. E é justamente aqui que a gente entra numa das áreas mais profundas e difíceis da vida cristã. Uma vez Pedro, testando o Senhor Jesus, ele vai perguntar: quantas vezes? Até 7 vezes a gente perdoa? E Jesus, ele responde o quê? 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7, ele não era um número, né, para dar, estou aqui contando, né? 489, Júlio. Só tem uma chance aqui comigo. Não é isso. O que Jesus ele estava dizendo é perdão sem fim. Perdão sem fim. Perdoar é uma das coisas mais difíceis para a gente. Porque a nossa natureza ferida, ela quer justiça. Ela quer que o outro sinta aquilo que a gente sentiu. Ela quer que a dor ela seja recompensada. Quer que a conta seja paga na mesma moeda, né? Olho por olho, dente por dente. Não, a Bíblia está dizendo isso. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui.
E enquanto isso não acontece, a mágoa vai crescendo no nosso coração. E tem pessoas que foram feridas há muitos anos e o fato ainda continua governando o presente. E talvez você possa estar aqui e falar assim, não, essa mensagem é para a galera do Celebrando a Recuperação, não é para mim. Será? Será que se você fechar o olho e tentar lembrar, será que não tem ainda no teu coração um perdão que precisa ser liberado? Ou talvez um pedido de perdão que precisa ser feito? E sem perceber, a gente vai permitindo que um acontecimento antigo dite as regras do nosso dia a dia. Os afetos, os relacionamentos que nós vamos construindo. Ele vai filtrando a nossa visão, vai endurecendo as nossas reações. É por isso que a amargura ela é tão perigosa. Porque a amargura ela não vai punir apenas quem errou. A amargura ela adoece quem carrega. E cientificamente a gente já tem vários estudos que a raiz de amargura ela causa, gastrites, úlceras, câncer. Que a gente fica ali, lembrando, e aquilo faz um mal para a gente. Ela vai comendo a paz, roubando o prazer de viver. Mas louvado seja Deus que nos apresentou o Evangelho da paz, o Evangelho da transformação, porque o Evangelho chama a gente para um outro lugar. O Evangelho ele nos lembra que perdoar não é dizer que o que aconteceu com a gente foi pequeno. E longe de mim falar que aquilo que aconteceu com cada um dos irmãos ou aconteceu conosco é pequeno. Nem Deus faz isso. Deus sabe aquilo que nós sofremos. O Evangelho não chama o mal de bem. Ele não banaliza a dor. O que o Evangelho traz para a gente é que perdoar é tirar da mão da amargura o volante de direção da nossa vida, o cetro do trono do nosso coração. A amargura ela não pode ter a direção da nossa vida. E às vezes a gente fala, não, eu já estou na igreja há tantos anos, direção da minha vida é Deus. Mas se pisar no meu calo, talvez o pisar no meu calo é um problema que nós não resolvemos. A força, para dizer que eu não vou mais permitir que a amargura, que a falta de perdão continue definindo o caminho da minha vida, ela não vem da gente. E nós precisamos entender isso. Ela vem da cruz. Porque é pela cruz que nós fomos chamados. A cruz é que nos liberta desses males. Nós perdoamos e nós temos a capacidade de perdoar somente porque um dia nós fomos perdoados. O perdão que vem de Cristo, ele não começa como o mundo ele diz, com a dignidade. Não, a gente tem que perdoar por causa da dignidade do outro. Não. O perdão ele começa através de uma graça que foi recebida. E aí a gente gosta muito, até mesmo aqueles que não conhecem ou não seguem o caminho, não estão numa igreja, todos conhecem a oração do Pai Nosso. Vai jogar um futebol, ora o Pai Nosso. Está reunido, vai numa viagem. E aí a gente olha, até a Rebeca tem uma boneca que ora o Pai Nosso, até a boneca ora o Pai Nosso.
Eu até relutei um pouco, né? A gente pensou assim, será que a gente compra essa boneca, né? Parecia uma boneca de primeira comunhão. Mas eu falei, se ela está orando, vai ensinar minha filha a orar o Pai Nosso? Que seja. Tem outras bonecas que ensinam outras coisas, né? E aí a boneca fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né, Rebeca? E será que nós temos perdoado a quem nos tem ofendido? Porque a gente está dizendo que Deus vai perdoar a gente com a mesma medida que nós perdoamos o outro. A gente não precisa ser o juiz final da nossa história. Deus, ele não se esqueceu do que aconteceu. Deus, ele não se tornou indiferente com o mal. Nós tivemos um testemunho forte no último domingo. Nos últimos domingos, vários testemunhos bem fortes. Nos últimos passos, desde o início. São testemunhos vivos e hoje não vai ser diferente. É a mensagem pregada através da vida das pessoas, porque nós somos cartas abertas. Deus, ele está dizendo que ele não está indiferente ao mal. Há sim uma justiça, só que essa justiça não está nas nossas mãos, ela está nas mãos do verdadeiro juiz. Não é um juiz que é falho como os nossos, é o juiz dos juízes, é o nosso Deus. Mas o Evangelho não para apenas em liberar quem feriu. Porque a restauração, ela não olha só para a dor que eu sofri, mas ela olha também para a dor que eu causei. A gente tende, né, a ficar mais confortável em chegar, né, e falar, olha Deus, olha o que eu passei, olha o que eu sofri. Mas será que nós lembramos aquilo que nós fizemos o outro passar? E aí vem o terceiro ponto, né, que é a restauração, ela amadurece, ou a restauração ela é verdadeira quando eu assumo a minha parte e dou os passos para essa reparação. É mais difícil a gente olhar para aquilo que saiu de nós. Só que a graça de Deus, ela não trabalha apenas na nossa sensibilidade de feridos. Ela também trabalha na nossa responsabilidade quanto àquele que fere. E talvez a gente nem sente que feriu o outro. Mas às vezes quando a gente passa por alguém que está precisando de um abraço, de um olá, um bom dia, e vira a cara, a gente está ferindo. Quando a gente não estende a mão, ou coisas piores, é claro, a recuperação que Deus ele tem para a gente, ela não é seletiva. A luz de Deus, ela não vai iluminar apenas as falhas dos outros, ela vai iluminar nossas falhas também. Só que reparar, pedir perdão, não é agir por impulso. Reparar não é descarregar a culpa em cima do outro para aliviar a própria consciência. Reparar é assumir responsabilidade com verdade e amor. É pedir perdão sem se defender. É reconhecer a própria parte sem transformar a conversa num campo de justificativas. A gente precisa entender que reconciliação não significa apagar a história. Assim como nós não conseguimos apagar a história daquilo que nós sofremos, a gente também não consegue apagar a história daquilo que nós criamos. Porque no fim, o que Deus está formando em nós não é apenas uma emoção religiosa. O que Deus quer transformar e trazer para nós é um caráter reconciliado. É um coração que não vai fugir mais, não se esconde mais,
E, irmãos, isso é profundamente libertador. Quando você encara a ferida e libera perdão, você assume a sua parte com sinceridade, a nossa vida começa a sair daquele lugar que nós estávamos presos. Não porque tudo ficou fácil, não porque todos os vínculos, os relacionamentos vão voltar a ser como eram, mas porque quem vai estar governando a sua vida não é mais a dor, é o Senhor Jesus. E esse é o movimento da graça. O movimento da graça do Senhor Jesus, ele é um movimento maravilhoso, porque ele não é aquele que só enxuga as nossas lágrimas. O movimento da graça, ele reorganiza os relacionamentos. Ele não é um movimento apenas que consola a nossa dor, mas é um movimento que corrige os nossos caminhos. E talvez seja exatamente aqui que Deus queira nos conduzir nessa noite. A um lugar de honestidade com nós mesmos, perdão e responsabilidade. Não um lugar de perfeição, não de aparência, mas de sermos tratados por Jesus. E até aqui nós falamos sobre feridas que foram escondidas, sobre amarguras que precisam ser vencidas. Mas há momentos em que uma verdade pregada, ela ganha mais força quando ela se torna visível na história de alguém. Porque no fim, relacionamentos quebrados não deixam apenas marcas do lado de fora. Eles ferem identidade. E antes da gente concluir essa mensagem, eu queria que você que está nos vendo pelas redes, você que está aqui com a gente, que você abra novamente o coração, como eu falei da última vez, para ouvir o testemunho que nós vamos ouvir hoje. Não ouça apenas a história da nossa irmã, mas ouça a prova que Deus entra em lugares onde por muito tempo só existiram medo, humilhação, rejeição e silêncio. O que a gente vai ouvir nesse momento é um retrato de alguém que quase se perdeu dentro da dor, mas que o Espírito Santo, ele alcançou, visitou e curou para a glória de Deus. Gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção o que a nossa irmã Rosângela tem para falar conosco. Boa noite. Eu me chamo Rosângela. Muito bom estar aqui com vocês também. Eu sou uma filha muito, muito amada do Pai. Eu nem sempre podia falar isso, mas hoje eu me sinto uma filha amada de Deus. Apesar de ser cristã já há 18 anos, eu sabia que Deus me amava, mas eu não conseguia sentir esse amor. E depois que eu passei a frequentar o Celebrando a Recuperação, eu comecei a sentir que eu sou uma filha amada de Deus, né? Durante muitos anos na minha vida, eu me perdi. Me perdi dentro de um relacionamento, me perdi tentando salvar alguém. E no meio de tudo isso, eu deixei de existir. Foram 30 anos vivendo um casamento marcado por dor, traições, vícios, humilhações, noites sem dormir. E mesmo assim, eu permanecia. Não porque estava tudo bem, mas porque eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha uma dependência emocional muito grande por ele. Eu não me amava, eu não me enxergava, eu vivia em função dele. Cheguei ao ponto em que eu já não sabia mais quem eu era. Tinha perdido totalmente a minha identidade.
eu carregava vergonha, medo, insegurança e um vazio muito grande dentro de mim, que me fazia se afastar de todas as pessoas ao meu redor, que parecia que nada poderia preencher esse vazio, mesmo eu dentro de uma igreja, no cantinho, sempre escondida. Até que um dia, tudo saiu do controle. Meu marido estava completamente fora de si, agressivo, irreconhecível. E o meu filho, o caçula, o meu filho precisou me defender. Eu vi o caos dentro da minha casa naquele dia. Eu vi a minha família se despedaçando diante dos meus olhos. Todos os vizinhos me ligando, sabendo o que estava acontecendo, querendo ajudar, e ninguém conseguia fazer nada. E naquele dia, depois da polícia, depois do desespero, eu ouvi algo que atravessou a minha alma. Se você não tomar uma decisão, na próxima vez, pode ser tarde demais. Você vai enterrar um e o outro você vai visitá-lo no presídio. Naquele momento, Deus me colocou contra a parede. Eu tive que escolher. Era um amor doentio que eu sentia. Eu continuava vivendo aquele ciclo de dor, ou luto. Eu continuava vivendo aquele ciclo de dor, ou lutar pela vida dos meus filhos e pela minha. Eu mesmo, com o coração quebrado, eu escolhi viver. Mas a verdade é, mesmo depois dessa decisão, eu ainda estava destruída por dentro, pois eu o amava muito. Já era uma codependência emocional. Achava que eu poderia libertá-lo do vício. Meu maior desejo era ter o meu casamento restaurado e a minha família. Até que um dia, eu sentei em uma formatura do Celebrando a Recuperação, ao qual eu fui convidada, e fui instruída pelo meu pastor da minha igreja, pastor Júnior, e a minha líder para estar lá para conhecer. E enquanto eu ouvia cada testemunho de cada mulher, era como se eu estivesse contando a minha própria história. Ali eu entendi uma coisa. Eu também precisava de cura. Quando comecei o processo, Deus começou a tocar em feridas que eu nem lembrava mais. Ele me mostrou a raiz de tudo, a rejeição. Uma dor lá da minha adolescência, os 13 anos, que eu nunca tratei, mas que guiou todas as minhas escolhas e me levou nesse lugar. Eu aceitava migalhas, porque no fundo eu achava que era o que eu merecia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me resgatou. Ele restaurou a minha identidade. Ele me ensinou a me amar. Ele me ensinou que eu tenho valor. Hoje eu entendo algo que mudou completamente a minha vida. Eu só consigo amar alguém quando eu aprendo a me amar primeiro. E que nada muda se eu não mudar. Meu ex-marido, ele veio a falecer em 2023. E mesmo com toda a dor, hoje eu tenho paz. Quando ele faleceu, nós estávamos divorciados, mesmo ele não querendo. Foram 5 separações nesses 30 anos, inúmeras internações dele em clínica de recuperação. Ele era um ser humano muito bom de coração. Amava ajudar as pessoas, e isso fazia com que eu acreditasse que ele iria mudar. O maior gigante da vida dele foi o vício dele. Esse o derrotou, destruiu todos os nossos sonhos. E hoje, eu, aquela mulher que vivia escondida, que sentia pequena, que tinha vergonha de tudo, hoje eu estou de pé, servindo, liderando, ajudando outras mulheres a sair desse mesmo lugar que eu estive por muito tempo. Porque Deus pega histórias quebradas e transforma em testemunhos que curam outras vidas. E se você hoje sente um peso, sente sem saída, se sente como eu me sentia, eu quero te dizer, existe cura,
existe recomeço, existe esperança. Venha participar desse programa. O Celebrando a Recuperação é um programa que transforma vidas. Eu já estou há 5 anos nesse programa. Eu comecei achando que eu não ia conseguir, mas Deus foi fazendo, foi fazendo. No meu 2º ciclo, eu já estava liderando um pequeno grupo na minha igreja, que eu fiz um ciclo, depois levamos para a minha igreja, e eu já estava liderando. Hoje eu estou no meu 5º ciclo, né? Hoje eu sou a líder do Celebrando a Recuperação, lá na Conexão Quitandinha, lá com o pastor Júnior. Hoje a gente tem mais ou menos 68 pessoas participando lá do Celebrando a Recuperação, 3 grupos de mulheres bem rechuchudo, 2 grupos de homens, com o CR Kids também cuidando das crianças, né? E foi dando um passo de cada vez, né? Hoje eu sirvo na minha igreja, tá? Sou uma líder que sirvo na intercessão, sirvo na ornamentação, sou um braço direito na conexão lá da dependência que nós temos, né? Trabalho com meus irmãos num negócio próprio que o meu pai iniciou, que é uma loja de material de construção, eu, minha irmã e meu irmão, né? E amo servir na minha igreja, amo estar no Celebrando a Recuperação. É como se fosse uma dosagem de remédio diária que eu precisava estar lá na segunda-feira. E é maravilhoso poder estar lá, servindo e ajudando outras pessoas que chegam ali com histórias de vidas tão tristes, mas que quando chega no final do ano, quando chega na formatura, o testemunho delas é algo sobrenatural, né? Por isso eu sou muito grata à vida do meu pastor, por ele ter tido a sensibilidade de olhar para mim e falar assim, vai conhecer o Celebrando a Recuperação, porque você vai gostar. E eu achava que eu não precisava, porque eu falava, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vício de nada, por que eu vou fazer lá? Mas foi algo que mudou a minha vida. Obrigada por me ouvirem. Irmãos, a gente tem ouvido tantos relatos daquilo que Deus tem feito. Talvez você ouça, né? Não, eu estou ouvindo, Celebrando a Recuperação, e aí você pode achar que é isso aí é um Alcoólicos Anônimos. É uma recuperação de drogados, ou é um trabalho de coach evangélico. Tem uma diferença muito grande do que a gente vê por aí, para aquilo que a gente tem trazido aqui para o nosso meio, e a gente tem visto aqueles que professam o nome do Senhor e têm trabalhado com esse programa vivido. O líder é o Senhor Jesus. Quem trata é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que trata do relacionamento que adoece. É o Senhor Jesus que enxerga a forma como nós fomos tratados no nosso íntimo. E muitas das vezes as pessoas chegam e ficam sentadas quietinhas, e Deus vai tratando, vai curando. Há momentos em que a gente sofre tanto e por tanto tempo que a gente já não sabe mais quem é, né? Perdeu a identidade. Não apenas uma história que nós ouvimos, né, de um casamento adoecido, né, mas o que nós ouvimos foi uma história de uma serva que em algum momento da caminhada ela foi deixando de existir dentro da própria dor dela. Ela já não conseguia mais se enxergar. Mas é aqui que não é o celebrando, porque a gente tem falado bem forte sobre isso. Isso é uma ferramenta. Deus pode te tratar fora do celebrando? Claro! Deus trata desde o início da humanidade. Mas essa é uma ferramenta que Deus tem nos dado. E é aqui que é uma coisa que acontece
E é tão glorioso. Cristo entrou nessa história e transformou a vida da nossa irmã. Cristo entrou na história daqueles que falaram aqui e daqueles que têm participado e transformou. A gente não está falando de aceitar Jesus apenas para ir para o céu. E, de novo, não é apenas porque ir para o céu é maravilhoso. Eu não quero ficar. Se você ficar, depois você conta para o outro que ficar junto do lado como é que foi. Mas eu não vai contar para mim. Porque eu vou estar ao lado de Deus. Mas é além da eternidade, é viver aquilo que Deus tem para nós aqui. Viver paz, viver amor, viver comunhão. E é por isso que a restauração dos relacionamentos não é apenas voltar a conversar com alguém, não é apenas perdoar alguém, não é apenas reorganizar os nossos comportamentos, aliviar alguma emoção e ficar tranquilo. Ai, agora eu tenho paz. Não! Restauração é muito mais profundo que isso. Restauração é quando o Senhor toca a raiz do problema, quando Ele entra no lugar onde a rejeição, a dor, ela se instalou. Quando confronta com a falsa crença de que eu mereço migalhas, como a irmã falou. Deus restaura, não apenas mudando os cenários da nossa vida, Ele devolve para a gente identidade. E sabe o que Ele disse para a irmã? Você é minha filha. O que Deus Ele diz para a gente é que nós somos filhos. E isso é uma das coisas que o diabo ele faz com uma força absurda. Ele diz que você é apenas servo, ele diz que você é crente. E se nós somos crentes de igreja, nós somos crente ruim. A gente está no banco sentadinho, ou a gente dá aula de EBD, ou a gente canta, a gente prega, isso é ser ruim. Porque o crente e o servo, ele não tem parte com o seu Senhor. Agora o filho, ele tem direito à herança. E é isso que Deus ele fez. Ele disse, olha, você tem direito à herança. Nós temos direito à herança. Não por nós, mas por Cristo. Paulo, ele disse, lá em Efésios, assim como Deus perdoou vocês, Ele não parou aí, em Cristo. Por nós mesmos, não mereceríamos esse perdão. A grande obra da graça, irmãos, é essa. Deus pega as coisas que estavam se perdendo dentro de uma dor e as faz ficar de pé. Deus pega histórias que estavam quebradas e faz testemunhos vivos no nosso meio. Deus pega corações esmagados. Ele fez isso na vida da Fernanda, como ela falou, da Adriana, da Rosângela, do Ramon e de tantos outros. E Ele continua sendo poderoso para fazer hoje nas nossas vidas e na sua vida também. Eu acho que antes da gente orar em conjunto, a gente podia louvar ao Senhor. Eu não sei com o que, Júlio, mas para que a gente coloque o nosso coração quebrantado na presença do Senhor. Para que a gente, de fato, coloque o nosso coração nesse caminho que o Senhor Ele quer que a gente viva. Ele pega a nossa história e transforma. Vamos louvar ao Senhor. E se você puder ficar de pé.
nosso apelo nessa noite é diferente. É que de onde você esteja, você faça essa oração comigo. Se você estiver em casa, repita essa oração comigo. E se você estiver aqui, não fique quieto. Não, foi muito bonito a oração, a pregação, o testemunho maravilhoso da irmã, mas eu já superei. Eu não tenho mais nada. Não lembro. Não, eu nunca fui ferido, nunca feri. Eu quero te convidar a fechar esses olhos e orar comigo. Eu vou fazer a oração e você repete comigo, para que, mesmo que haja algo oculto que a gente não lembra, porque a nossa mente traz ou prega peças para a gente, mas Deus, Ele pode fazer com que a gente lembre e a gente seja curado. Eu vou orar e repita comigo. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti as feridas do meu coração, até mesmo aquelas que nem eu sei onde está. E os relacionamentos que precisam da Tua graça. Perdoa-me, ó Pai, onde eu falhei, e ajuda-me a perdoar. Dá-me sabedoria para agir do modo correto, e que a cruz ela possa me redimir e eu seja alcançado pela graça maravilhosa do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem tratado o nosso coração. Ele tem cuidado e tem restaurado a nossa paz. Que o Senhor, Ele possa nos abençoar e nos transformar, assim como Ele fez com tantos outros. E que a gente possa ter uma excelente noite e um resto de semana abençoado.